Xaxá! Seja todo mundo bem-vindo à máxima transmissão do nosso programa Investidor Digital 1212. Meu nome é Inácio Corrales e sou diretor de marketing da Brokers Digitais no Chile, no Brasil, no Caribe, no mundo todo. E vamos conversar sobre como fazer possível os investimentos imobiliários em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos quando a gente conquista que o aluguel é maior do que a parcela do financiamento. Tudo isso tem que ser feito de forma financeiramente responsável e hoje vamos falar sobre qual assunto, Vanessa? E bom dia! Bom dia, bom dia. Hoje nosso assunto é a forma de investir em apartamentos de 500 mil sem ter o dinheiro guardado da entrada. Como é que eu faço esta parada? Seja bem-vindo. Essa aqui para quem não sabe, nós somos uma comunidade de microinvestidores. Nós não vendemos curso online, nós estamos aqui entregando um conteúdo para você entender, porque de tempos em tempos nós trazemos uma oportunidade única, exclusivíssima, vamos inventar uma palavra aqui agora, para os membros da nossa comunidade. Se você faz parte, está aqui acompanhando, você tem acesso. Por quê? Porque a gente negocia por volume. Então, a gente consegue bônus, garantias, benefícios, formas de pagamento que não tem por aí. Seja muito bem-vindo ao aquecimento, costumo dizer que esse nosso encontro diário aqui é o nosso coliseu digital, onde todo mundo tem a chance de fazer um treino para a batalha oficial que acontece quando você começa a investir de verdade, tendo o respaldo aqui da nossa comunidade. Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre esse tema de hoje, senhor Inácio. Que curiosa! 1, 2, 3, provando o áudio, porque fiz uma alteração ali nas configurações. Poderia me confirmar que está me ouvindo certo? Falei? Isso. Okay. 1, 2, 3, provando, tá ok? Então tá, okay. Beleza. Gente, a entrada é um dos grandes desafios dos nossos microinvestidores. É o meu desafio também. E esse aqui é um desafio que, de fato, pode se transformar em uma grande solução. Ou seja, o problema é a solução. Vou explicar por que hoje. E não sei se você quer botar os banners em maiúscula, Vanessa, ou quer manter em minúscula. Você que manda aí. Vou pôr em maiúscula aqui. Sim. Hoje vamos trabalhar com um exemplo de 500 mil, tá? Simplesmente porque eu sei as matemáticas meio que de cabeça e qualquer coisa tenho minha calculadora aqui na computadora e conseguimos fazer um pouquinho de matemática para você mais ou menos calcular e ter uma ideia do quão difícil ou quão fácil poderia ficar investir em um apartamento de 500 mil. Quer dizer que você não poderia investir em um apartamento de 300 mil? Não foi isso que eu falei. Simplesmente diz que 500 mil é uma matemática simplificada, ok? Solamente por isso. Mas o fato é que a gente trabalha no intervalo de 300 mil a 600 mil, tá? Não muito mais para baixo, não muito mais para cima. Por quê? Muito mais para baixo, a gente fica muito nos projetos Minha Casa Minha Vida, que nada de errado com isso, mas esses projetos são mais pensados para viver e nós estamos orientados para investir. E quando vai muito para cima, apartamentos acima de 650 mil, acima de 800 mil reais, estou falando, um percentual muito elevado da comunidade de microinvestidores fica por fora, porque daí já não é mais microinvestidor, é investidor mediano, entendeu? Tu tem que ganhar um salário muito alto para conseguir investir, ou ter poupança muito grande. E aí, a maioria de nós ficamos por fora. Ou seja, não conseguimos comprar com tanta facilidade um apartamento de 800 mil reais, 1 milhão de reais. Que não é a mesma coisa que falar que não seja bom negócio investir em apartamentos de 1 milhão de reais. Combinado? Tem gente que pode, e nessa faixa de preço tem ótimos negócios aqui no Brasil. Só que o grande volume de pessoas alugando, hoje em dia, considerando que quando a gente não é suficiente com investir, lembra? A promessa é como investir e fazerem com que o aluguel seja maior que o financiamento. Com essa hipótese,
nós temos que trabalhar. E, portanto, precisamos sim do aluguel, precisamos sim do financiamento e precisamos que esse aluguel seja maior. Portanto, precisamos muito de uma alta demanda de aluguel. Se essa demanda de aluguel ainda for crescente, melhor ainda, ok? E hoje vamos falar sobre o desafio que significa pagar a entrada, ok? Para começar, parece justo para vocês calcular quanto que seria uma entrada mínima exigida pela maioria das incorporadoras brasileiras hoje em dia? Opa, deixa eu ver aqui. O título de hoje é esse, né? A forma de investir em Isso. apartamentos de 500 mil sem ter dinheiro guardado da entrada. Esse é o título de hoje. Eu acredito. Pode ir, desculpa. Eu acredito que sim, se for olhar friamente, sim, pô, as incorporadoras todas pedem um valor no ato da entrada. Todas elas estão pedindo. Então, Isso. a gente acaba se conformando e tá tudo bem, mas aí às vezes a pessoa se conforma e não investe também, porque ela não tem esse ato. Daí dá na mesma, né? Pois é. O ato ou sinal, como também chamam em alguns lugares aqui no Brasil, é no ato da assinatura do contrato, mesmo investindo com a entrega futura, ou seja, em planos ou em obra, mesmo assim tem um ato. Esse ato muitas vezes é 5% do valor do apartamento, 10% do valor do apartamento, 20% do valor do apartamento. Uma Às grana, hein? vezes é uma graninha. Uma granona, quer dizer, né? Às vezes esse ato, essa sinal, é parcelada. É parcelada em 3, em 4, em 5 vezes. Além da parcela da diferença, porque a incorporadora pede para o investidor, olha, os bancos hoje em dia no Brasil estão financiando 70%, 80% do valor da propriedade, né? 70%, 80%, a maioria dos financiamentos de vivenda aqui no Brasil é 70%, 80%. Então, portanto, você tem que pagar 20% ou 30% de entrada. No outro momento, a gente discute se é melhor pagar 20% ou 30%, ou durante a live de hoje podemos discutir sobre isso. Mas o fato é que, dado que o banco vai financiar 70% ou 80% do valor do apartamento, quer dizer que a entrada total para investir em um apartamento de 500 mil, no mínimo será de 100 mil reais, que é equivalente ao 20% de 500 mil. Tá certo? A pergunta é como tu paga esses 100 mil reais? E a resposta é, depende da proposta da incorporadora. E tem incorporadoras que são mais flexíveis e mais inflexíveis. As mais inflexíveis vão pedir para você pagar esse 20% em 3, 4 parcelas. Inclusive, tem algumas que vão te pedir 10% a mais, parcelado em parcelas de, sei lá, 24 parcelas, 12 parcelas, 30 parcelas. Aqui na região sul do país, perto de Gramado, Canela e tal, onde que se faz muito investimento de apartamentos para aluguel pelo Airbnb, tem aquele clássico financiamento direto com a incorporadora. Daí eles te falam de 60 parcelas, 100 parcelas. Só que são 100 parcelas para o valor total do apartamento. Ou seja, sem financiamento bancário. Esse tipo de coisa também existe. Só que aí já não estamos falando da entrada, estamos falando do valor total do apartamento. Ok? Eu ainda não entendi. Assim, estamos falando da parada aí, de investir nessa raciocínio, né? Eu sei, mas enfim, a forma de investir em apartamento de Faça a sua 500 mil pergunta. sem ter o dinheiro guardado da entrada. Correto. Aí você Tem um está jeito de fazer assumindo. isso. Correto. Tem um jeito. Aí quando você me diz 500 mil sem ter o dinheiro da entrada. Beleza. E a gente está analisando quais são as condições de mercado normais, tradicionais, que a maioria das incorporadoras funciona. E tem dois jeitos. O primeiro jeito, que a maioria das incorporadoras trabalha, é com financiamento bancário. Tá. Tá? Só que tem algumas incorporadoras que oferecem
trabalhar sem financiamento bancário. Financiamento direto com a construtora ou direto com a incorporadora. Certo? Qual que... Aí... Tá aí, ok. Sim. Não sei se cabe uma pergunta agora ou se você quer que eu faça a pergunta depois. Vou fazer e você responde depois. Não, pode perguntar. Qual que é a diferença? Para mim, tanto faz. Se eu vou pegar dinheiro no banco ou se eu vou fazer com a incorporadora. Boa pergunta. Isso. Isso que está querendo falar. Quando você consegue financiamento diretamente com a incorporadora, geralmente chega até agora, o máximo que eu já vi são 100 parcelas. 100 parcelas. Quando faz financiamento no banco, você financia 80% ou 70% do valor total do apartamento em 360 parcelas. Ou seja, em 30 anos, 25 anos, você fica com uma parcela muito alta se você... Mais alta se você fizer direto na incorporadora, desse jeito que você está falando. Isso, é isso que eu estou falando. Que mas daí vai cobrir a cabeça e descobrir o pé. Claro, o que eu estou tentando refletir, o assunto que eu estou tentando refletir é que a entrada parece uma barreira muito alta, porque quando você vai consultar com a construtora, incorporadora, através de um corretor, ele te fala, olha, esse apartamento de 500 mil você pode pagar das seguintes formas. Opção número 1, você paga a entrada de 20%, pagando no mínimo de 10% no ato de, sei lá, 4 parcelas de 10 mil cada uma, ou 15 mil cada uma. Nossa, daí tem que pagar uma entrada, é uma barreira de entrada muito alta. E a diferença, você pode pagar parcelada. Ou você pode, na entrega das chaves, você financia o saldo devedor. Beleza? Opção número 1, entendida. Opção número 2, não. O saldo devedor, da entrada, você paga em 100 parcelas financiamento direto com a incorporadora. Só que daí, claro, obviamente, fica uma parcela gigantesca e não é para pagar a entrada, é para pagar o valor total do apartamento. Entendeu? Tá, entendi. Aí, dificilmente, o aluguel vai conseguir pagar o valor do financiamento direto com essa incorporadora. Okay? Entendi. Faz sentido. A título de conhecimento existe, mas não é viável. Olha, não queria ser tão categórico que não seja viável nunca, mas fica muito difícil. Ok. Tá? Faz sentido, né? Faz. Beleza. Então, melhor conhecer para não cair no conto do vigário. Se aparecer uma incorporadora falando, olha, financia aqui com a gente, pô, leva em consideração que é menos anos, parcelas mais altas, e aí o aluguel tem que ser altíssimo para conseguir pagar a parcela do financiamento. Sacadíssima! Talvez eu caísse que nem um patinho, Inácio, porque é um detalhe que eu nunca tinha conversado com você especificamente desse detalhe aqui. Claro, porque parece super atrativo não pedir financiamento para o banco, né? Se o banco é um monstro, todo mundo quer fugir do banco, então fazer negócio direto com a incorporadora parece um super ótimo negócio. E, de fato, às vezes, as famílias não têm outra alternativa porque eles já estão endividadas com a casa própria e querem comprar um apartamento e acabam não sabendo como fazer, e o financiamento direto com a incorporadora resolve muito dor de cabeça. Mesmo com a parcela alta. Daqui vai chegar a incorporadora que vai te falar, mas o aluguel desse apartamento é super alto, é mais alto do normal, porque você aluga por temporada. Nossa, o aluguel por... Opa, acabou... Alguma coisa aconteceu no Instagram, peraí. Não. No Instagram? É, né? Você tá normal para mim no Instagram. Tô normal? Sério? Tá. Apagou minha tela do telefone. Mas Ué? pode ficar tranquilo. Depois você vai dar live e você vai comprar um celular novo. Continua a live aí. Pois é, a tela apagou a tela. Mas se tu me diz que eu tô bem, tá me ouvindo bem? Verifica aí para mim, por favor. Fala aí alguma coisa? 1, 2, 3, cocobongo. Perfeito. Então tá. Coisas estranhas da tecnologia mesmo. Então. Mas espera lá. Vamos voltar pro assunto aqui. Tá. Como é que eu invisto num apartamento de 500 mil sem ter dinheiro da entrada, pô? Tá bom, vamos. Vamos baixar a parada de entrada. Vamos baixar. Tá.
O caminho seria, tá, se o primeiro obstáculo é o ato, o dinheiro do ato, aquele 5, 10, 15, 20% de entrada que a incorporadora pede, e que ele me oferece para pagar em 4, 5 parcelas muito altas, então seria negociar com uma incorporadora, ter a possibilidade de pagar aquele 20% de entrada ou 30% de entrada em muitas parcelas sem necessidade de pagar ato. Mas muitas parcelas sem necessidade de pagar ato inclui pagar juros sobre essas parcelas? Teria que negociar para não incluir pagar juros. Certo. Nós, na nossa comunidade, com a força... Desculpa. Sim. Calma Ou aí. seja, sim. Calma. Você, beleza. Vamos supor que a incorporadora está me pedindo 20% de entrada mínima. 20%. Então, esse 20%, como vamos... E essa incorporadora me oferece pagar o outro 80% com financiamento bancário. Portanto, eu posso adquirir um financiamento bancário de até 30 anos, ou seja, o financiamento fica bem pequeno e as chances de que o aluguel compense o financiamento são muito mais altas. De fato, calma, deixa eu terminar. Daí eu calculo que efetivamente o aluguel seja maior do que a parcela do financiamento e, consequentemente, meu desafio é só o 20% da entrada, correto? Nossa do céu. Você fala portunhol quando fala rápido. E aí vamos devagarzinho. Tá, vamos devagar. Quando eu consigo fazer financiamento pelo banco, não pela incorporadora, eu tenho mais parcelas, porque ela faz em 30 anos para mim. Correto. Vanessa, eu tenho medo, não quero pagar 30. Não vai, você não vai pagar os 30 anos. Relaxa. Guarda essa dúvida aí, depois a gente fala dela. 30 anos, por quê? Porque daí a parcela fica pequena. Beleza. Okay? A parcela ficou pequena, eu já estudei o mercado, sei que aquela região tem uma demanda de aluguel alta, crescente, e que o valor do aluguel, sei lá, vamos chutar aqui, a parcela está 1.500. E o aluguel que eu tenho daquela região para aquele tipo de apartamento ou é igual ou é maior que 1.500. Isso. Beleza. Então, eu tenho a vantagem ali de poder parcelar pelo banco, porque ele vai deixar, enfim, várias parcelas. Fechou. É isso que você falou rapidinho aquela hora e que pode ser que tenha gente que não entendeu. Portanto, aquele 80%, entre aspas, estaria resolvido, assumindo que você consiga um financiamento, assumindo que você consiga um inquilino que pague aquela parcela, aquele aluguel e que cubra aquela parcela. Portanto, aquele 80%, entre aspas, fica resolvido. Combinado? Então, portanto, o nosso desafio fica a entrada. A entrada. E dentro da entrada, o primeiro desafio da entrada é o ato. O sinal. O ato. Então, nós, como brokers digitais, Brasil, precisamos bater na porta da incorporadora e a primeira coisa que tem que ser negociada é, meu querido, podemos pagar esse 20% mínimo em muitas parcelas? Sim, não sei. Então, bora lá. Vamos fazer uma proposta para você, incorporadora. Tá? Dá para pagar R$2.000 por mês? Fazer 3 reforços de 9.000, 7.000, 10.000 reais uma vez por ano e pagar em 30 parcelas. Dá para fazer? E tu vai acreditar que tem algumas incorporadoras que toparam. E a gente já conseguiu. Por que as incorporadoras aceitam flexibilizar a entrada para nós? Para essa galerinha pequena que está dentro da nossa comunidade dos romanos. Por quê? Dois motivos. Tá bom, fala aí. Dois motivos. O primeiro motivo é porque nós não cobramos comissão do investidor, só cobramos da incorporadora. Como cobramos da incorporadora, nós não temos problema em receber essa comissão parcelada também. Portanto,
estamos ok. E o segundo motivo e principal é porque dentro dessa comunidade não é todo mundo que precisa parcelado. Tem investidores que pagam a entrada à vista. Então, para quem não tem dinheiro para pagar a entrada, ou não tem dinheiro guardado, não tem poupança, bom, então ele utiliza um poder que ele tem, que é capacidade de pagamento mensual parcelando a máxima quantidade de parcelas possíveis, baixando os valores de entrada sem necessidade de pagar o ato, fazendo uma combinação de parcelas com reforços. Sim? E para quem tem dinheiro guardado, descontos especiais para incentivar o pronto pago, o pago antecipado dessa entrada. Ok? Interessante. E aí, no caso, a gente já conseguiu flexibilizar para ter esses reforços, porque o reforço, ele não é no ato, nessa nossa negociação que a gente vai lá com as incorporadoras, não é no ato da assinatura do contrato. Claro. No ato da assinatura do contrato, você precisa ter o valor da parcela, da primeira parcela. Por quê? Isso. Porque a gente entende que tem pessoas que vão receber 13º, que vão PLR, que chama, né, senhor diretor? Participação de lucro da empresa. Você, de tempos em tempos, pode ter uma forma de acessar uma grana que você não teria na hora que você tem que tomar a sua decisão de investir. E aí a gente negocia. Pô, às vezes você vai dar o primeiro reforço daqui 6 meses, daqui 5 meses. Mas não na hora que você tem que decidir. E aí você pode negociar. Às vezes você quer dar o seu primeiro reforço maior ou menor, mas daí você aumenta um pouquinho o segundo e o terceiro reforço. Não, Vanessa, eu não quero ficar pensando que eu tenho reforço para pagar. Então, eu quero pagar parcelas maiores na entrada para diminuir o meu reforço. Pode? Correto. Normalmente pode. Vamos levar ao extremo para entender melhor. Vamos supor que a pessoa não quer pagar nenhum reforço. Quer pagar zero reforço. Nada. Sem reforços. E também não quer pagar ato. Vamos fazer esse exemplo? Vamos, de novo. A pessoa não quer pagar ato, nem sinal, na primeira parcela, e não quer fazer reforços. Quer pagar muitas parcelas. Quanto mais parcelas, melhor. Parece bom para você 36 parcelas, que é 3 anos. Não é tão difícil, porque se eu estou na planta, daqui até a entrega é 3 anos. 2 anos para construção, 1 ano até começar as obras, é 3 anos. Não é tão difícil conseguir uma incorporadora ou um projeto com entrega a 36 meses. Então, pega o 20% de 500 mil, que é o 20% mínimo, o outro 80% já falamos que ia financiar o banco. E esse 20%, que seriam 100 mil, você divide por 36 e pega a tua calculadora ali. 100 mil dividido por 36 dá R$2.700. Ou seja, se você conseguisse pagar R$2.700 por mês, sem reforço, sem ato, se a gente conseguisse um projeto que aceitasse isso, está resolvido. E esse se acontece, que a gente já conseguiu. Esse se não é um se talvez, quizás nunca acontecer. É um se já temos. Já tivemos, já tivemos, já temos. Tempo passado, tempo futuro. As duas coisas. Ok? Mano. A seguinte pergunta é, mas 2.700 é muito alto ainda. Então tá, então vamos botar uns 30, desses 100 mil, vamos botar uns 30 mil de ato. De ato nada, de reforço. Então, 70 mil... Parcelado em 3 vezes. Isso, daí diminui, 70 mil dividido para 36 dá 1.900. Ou seja, quando você bota 3 atos de 10 mil cada... Ato não. Desculpa. 3 reforços. 3 reforços de 10 mil cada um, fica muito fácil. A parcela diminui para 1.900. Tá? Eu gosto mais de parcelas mais altas, que para um apartamento de 500 mil, uma parcela de 3 mil é razoável. De fato, um apartamento de 500 mil em São Paulo, o aluguel, 3 mil, 3.500. E o financiamento de 400 mil, com
com 9,5, fica mais ou menos uns R$3.000. Então, tá mais ou menos que quadrado, tá? Agora, se você não tem 3.000, pode fazer propostas por 3 reforços de 10.000 cada um e a parcela fica mais baixa ainda. Ah, Inácio, mas eu tenho um pouquinho de poupança. Esses 3.000, desculpa, esses 30.000 de reforços, eu poderia pagar um pouquinho. Ou seja, assim como essa pergunta aqui, não tenho dinheiro guardado, tá, mas não é todo mundo que não tem dinheiro guardado. A maioria não tem, mas tem gente que tem dinheiro guardado. E tem muita gente que tem um pouquinho de dinheiro guardado e não consegue investir porque é muito pouco, segundo eles. Aí você pode pagar esse valor no ato da primeira parcela, que não é obrigatório, mas como não é obrigatório, a gente consegue algum descontinho por causa disso. E claro, aí você consegue baixar ainda mais essa parcela. Porque você bota sua poupança atual, mais sua capacidade de pagamento mensual, mais os reforços que podem vir do 13º, e você consegue facilmente, ou baixamos muito as barreiras de entradas em comparação como era há pouco, ou como é o normal do mercado. Tá comigo, Vanessa, ou você ficou perdida? Inácio, não fiquei perdida. Pelo contrário, eu não sei se as pessoas estão percebendo o que é Tá com que elas cara de estão brava, por isso que tendo eu tô com medo. acesso aqui. Eu tô brava, não tô brava, mas assim, eu não sei se as pessoas estão percebendo o que é que elas estão tendo acesso aqui. Pô, tem gente que acredita que não dá. Eu sou pobre. A pessoa está ganhando 10 mil por mês e ela tem a crença de que ela é pobre, que ela não tem, que ela é coitadinha, que ela, coitada, não pode. Ela gasta todo o dinheiro dela, então ela acredita que não dá. De repente, porque não tem entrada para dar. Pô, a gente vem aqui e consegue mostrar, provar e comprovar de que dá. Existe informações que abrem portais para você viver uma vida que você jamais iria viver se não tivesse pego esse seu tempo e parado para ouvir esta live. Tem uma música que diz assim, Inácio. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. E aí a música vai. Nossa, que cantar bonito! Eu sei, eu canto bonito. Nas outras vidas da Vanessa, ela foi cantora. Um dia ela vai contar a história a história, histórias ocultas da Vanessa Medeiros como cantora. Mano, por que eu tô falando isso? A vida, ela é simples. É que a gente complica a parada. Fazer investimento imobiliário não é difícil. É que a gente complica a parada. As pessoas complicam por quê? Porque não coloca um pouquinho de energia, um pouquinho de dedicação. E é um pouquinho, quando eu digo, é um pouquinho, é 1 hora do seu dia. Você passa, você assiste a aula, você assiste a live, você entende coisa que ninguém está entendendo. Presta atenção. Ninguém está entendendo. Por que ninguém está entendendo? Porque não é óbvio. Pô, eu converso com o Inácio todo santo dia. Hoje eu tive uma sacada aqui, eu entendi um negócio aqui que, pô, quanto tempo faz que a gente fala de investimento imobiliário? Hoje, porque a gente está aqui junto. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Você me falou. E aí eu falo assim, pô, a sacada que tu precisa para você mudar a tua vida está no tempo que você não dedica para estudar aquilo que você tem que fazer, estudar. É dedicação. Nada, a gente não consegue nada na vida da gente, a gente não conseguir colocar um pouquinho de energia para mudar o ambiente à nossa volta. A gente está falando aqui, existe um jeito de quem não tem dinheiro guardado começar a investir. Conversei com um investidor de semana passada, Inácio. Ele se chama Alex. O Alex falou para mim que achava que ele não conseguia investir porque ele falou, Alex, eu fui agora, ou um dos dois, que ele não conseguia investir porque ele não tinha dinheiro guardado para dar entrada. Quando ele entendeu que era possível, por
que era possível investir sem precisar pagar a entrada? Virou a chave. Virou a chave, Agora, entendeu? a pergunta é, por que é uma oportunidade investir em um apartamento de 500 mil, ou seja, independentemente do valor, pagando entrada parcelada? Por que tá interessante isso? Por que o Ivan, o Alex, ficaram tão entusiasmados com essa ideia? Porque eles queriam muito ter um apartamento e queriam beijar o apartamento, abraçar o apartamento. Tipo assim, ó, tenho aqui meu apartamento. Não. É porque é um negócio muito lucrativo, tá? Eu vou tentar explicar para você aonde que está o lucro aonde que está a parada, aonde que está a oportunidade. Imagina, você paga, vamos fechar em 3 mil reais para deixar um valor médio de entrada, de parcela, tá? Pode ser 2 mil também, mas vamos fechar 3 mil. Paga 3 mil reais hoje. Vamos calcular quanto tu ganha hoje também? Ah, mas como assim? Quanto tu ganha se não ganha nada ainda? Ganhou sim. Cuidado com isso. Ah, mas eu não estou pagando financiamento, porque o financiamento é só na entrega das chaves, eu não tirei financiamento ainda, não estou recebendo aluguel nem inquilino, então não estou conseguindo chegar aonde que está o dinheiro que estou ganhando, então. Estou só tirando dinheiro do meu bolso. Está tirando dinheiro do seu bolso, mas está entrando patrimônio nas suas costas, nos seus bolsos, está entrando patrimônio. Como assim, Nácio? Claro, porque você comprou um apartamento de 500 mil, você assinou um contrato, onde que aquele contrato fala que o apartamento vai custar 500 mil. Tudo bem, vai se ajustar pelo INCC, Índice Nacional de Construção Civil, que o preço dos materiais, é a inflação dos materiais de construção, basicamente é isso. Então você congela o preço do apartamento, mas você não congela a inflação. São duas coisas diferentes. Para você entender a diferença, é o seguinte: se o Índice Nacional de Construção Civil em próximo mês fosse zero e a incorporadora decidisse aumentar o valor de 500 mil para 530 mil, você pagaria o mesmo valor da parcela sem ajuste nenhum, porque o INCC foi zero. A taxa de inflação foi zero. Mas você ganhou 30 mil de valorização do seu ativo. Por quê? Porque você já comprometeu o apartamento em 500 mil. Tá entendendo? Ah, mas a maioria das vezes tem ajuste pelo INCC. Então tá. Então seria um ajuste inflacionário mais o ajuste da incorporadora. Se o ajuste inflacionário fosse, vamos supor, 5% no mês, que não é 5%, geralmente é, sei lá, 3%, 4% ao ano. Em anos inflacionários que nem esses que estamos vivendo, é um pouquinho mais alto, mas normalmente no Brasil é 4% no ano. O senhor diretor aqui pode confirmar para mim, se for possível, qual que é o histórico. Como eu não nasci aqui, eu não conheço o histórico tão profundamente, mas não tem que ser físico nuclear. Só faço um Google e já. Não tem que ser físico nuclear. Aí o senhor diretor me ajuda a verificar se eu estou falando certo. Mas vamos supor, vamos alucinar por um instante que seja 5% anual. 5% anual não dá 0,5 mensual. 0,5 de 500 mil e é outra, é do saldo devedor e você vai estar devendo 400 mil menos a parcela. Então, é muito pouco o valor que aumenta. E segundo, se aumentar o valor da parcela, se aumentar o valor do apartamento, você está ganhando essa diferença acima do valor da inflação. Outro jeito de falar a mesma coisa é, do valor que você, dos 30 mil, que aumentou o valor do apartamento, desconta o efeito inflacionário, se você quiser. Isso, os contadores chamam isso de correção monetária. Não sei se eu falei certo a pronúncia, mas é isso. Correção monetária. Correção monetária, que é corrigir o efeito inflacionário da perda de valor do dinheiro no tempo. Ok? Mas para simplificar as matemáticas, vamos supor que moramos num mundo sem inflação. Então, o valor do apartamento passou de 500 para 530. Você pagou 3 mil e você já ganhou 30 mil, meu. E vamos, para não exagerar as matemáticas, vamos supor que você pagou 3 mil por um ano. 3 por 12 dá 36 mil. E vamos supor que você tive um aumento
de valorização do ativo, a incorporadora aumentou o valor do apartamento de 500 para 550, que é uma coisa muito comum. É muito comum, é fácil achar incorporadoras que passam um apartamento que está na planta ou que está em obra de 500 para 550 em um ano. De fato, a gente acabou de analisar um projeto que a gente viu o ano passado, que quando a gente começou a analisar, ele estava em 360 mil, hoje em dia está em 400. Nem faz um ano. Nem faz um ano, 10 meses, 8 nem meses. Nem faz um ano, Inácio. E ele passou de 360 para 420 nos apartamentos mais baratos, e os apartamentos mais topzinhos, nos últimos andares, vista privilegiada e tal, de 420 para 550. Ou seja, um aumento de mais de 100 mil reais. Mas não vamos exagerar. Vamos botar 50 mil reais no ano. Tá, 50 mil. Ah, mas não estou vendo um negócio. É, porque você pagou 36 mil nesse ano e você ganhou 50 mil de valorização. Eu entendo que não é dinheiro que entra no bolso, mas é construção de patrimônio. Esses 30 mil não são gastos, são investimentos, estão embutidos no seu apartamento. O dia que você quiser vender, se você vender o apartamento em 550, depois de um ano com ele, você recupera seus 36 mil, ainda ganha os 50 mil. Tem 36 mais 50, tem 86 mil de patrimônios. Você conseguiu transformar seu patrimônio de 36 para 86 em um ano, no nosso exemplo. Ai, que exagerado, Inácio. Isso não acontece no Brasil. Acontece sim. E segundo, mesmo descontando o efeito inflacionário, se você conseguisse... Imagina, se você conseguisse aumentar só o 25% do seu patrimônio, gente, 25% é muito. É muito. Tu não faz noção do que os empresários têm que fazer para ter lucro empresarial de 25%. Tu não tem noção do que uma pessoa profissional das finanças, nas ações, nas criptomoedas, de altíssimo risco, tem que fazer para ganhar 15, 13, 20% de ganho anual. Entendeu? Para transformar um portfólio de investimento de 30 mil, para passar ele a 50 mil, é muito esforço. E qual que é o esforço que você está fazendo aqui no investimento imobiliário? É praticamente nulo. O risco é praticamente nulo. Não que não tem risco, tem, mas é muito baixo. A probabilidade de um apartamento de 500 mil passar para 530, 550 mil no período de 12 meses é muito alta. E quanto que você tem que pagar para fazer isso? Parcela de 2 mil, 3 mil reais por mês? É ridículo. Eu não sei mais como explicar isso aqui, gente, sinceramente. E aí vai ter gente que fala assim, mas isso essa valorização que você está falando aí não tem em todo lugar. Não tem em todo lugar mesmo, mas acontece. E quando a gente sabe onde é que está esse danado desse apartamento, que vai ter essa hipervalorização, e entende por quê que esse apartamento vai se valorizar desse jeito. Aí, meu amigo, minha amiga, isso é assunto para uma outra live, mas eu vou dar um spoiler aqui. São Paulo está sendo cortado ao meio por pelo trem aquele, né? Tem um metrô que está atravessando São Paulo, está pegando um monte de bairro que não tem estação de metrô, que não tem... que tá a Vila Madalena, eu tô para ir para lá, que eu quero ver isso de perto, e eu vou registrar tudo, e eu vou mostrar para vocês o que é que a gente mata a cobra, mostra a cobra morta e o pau do lado. Eu vou lá. Diz que Vila Madalena tá de perna pro ar, assim, ó. Um rapaz um sócio meu foi para lá, falou que Vila Madalena tá assim, antes entrava por aqui, agora já tem que fazer um rodoanel, fazer não sei o que, passando por sei na onde, tá tudo diferente. O que é que vocês acham? Quem já está acompanhando a live aqui vai saber responder. O que é que vocês acham que vai começar a acontecer ao redor
desses bairros que vão ficar perto dessa nova estação de metrô em São Paulo? Coloca no chat se tem alguém aí vivo. Se tiver alguém aí respirando, vivo, prestando atenção, interage comigo, por favor, porque eu não sou máquina, sou um ser humano. Eu Sim. gosto Só lembre-se que demora aproximadamente uns 2, 3 minutos para a galera responder, porque o software, né, que a gente está aqui no StreamYard, atrasa, né? atrasa, demora uns 2, 3 minutos, tá? Cuidado com... Só tenha isso em consideração, Vanessa. Enquanto o povo responde aí, comenta aí, se quiser responder ou puder responder, queria confirmar que o senhor diretor aqui, que está no backstage, pesquisou no Google com fonte IBGE e me confirma que nos últimos 12 meses o Índice Nacional de Construção Civil mudou uns 5,36%. Ou seja, eu acabei de falar muito certo no valor nos últimos 12 meses. Falei assim, eu disse, vamos supor 5%. Bom, o valor exato foi 5,36%. Então, eu não estava tão longe da realidade. Ok? Inácio, vai se valorizar. Vai se valorizar. É todos que vão se valorizar? Não sei, depende, eu tenho que entender o que é que vai se valorizar, porque às vezes esse metrô vai passar do lado de um lugar que vai ser construído uma favela do lado. Se eu não souber, se eu não tiver certeza, aquele empreendimento ali não vai rolar, entendeu? Como é que eu sei que aquele empreendimento... A pergunta que nasce para mim é essa. Aonde que vai valorizar mais? Um prédio ali em Saltinho, onde que tu mora, aqui em Três Coroas, onde que eu moro, ou ali naquela estação de metrô que você acabou de falar que está toda interditada aí, São Paulo completa? Aonde tem mais... O pensamento do investidor tem que ser assim. Aonde tem mais demanda de aluguel? São Paulo ou Saltinho? Eu vou alucinar que a resposta de a maioria de nós será São Paulo. Tá. E aonde que a cidade está crescendo mais? Saltinho ou São Paulo? Não, eu vou alucinar que a maioria de nós vai combinar comigo que São Paulo cresce mais rápido. Não todo São Paulo, mas nessa região que acabou de falar a Vanessa, que seria o sul de São Paulo, a região que mais se desenvolve hoje em dia está sendo a Zona Sul, onde está esse trem passando, esse metrô passando. Versus Saltinho. Saltinho, uma cidade do interior de São Paulo, que quem não conhece, que fica próxima a Piracicaba, tem 13 mil habitantes. Que é onde que mora, Vanessa? Tem um prédio na cidade. Um prédio. Quer dizer que Saltinho... Tá, dois prédios, mesma coisa. Aumentou 100%. Duplicou. E quer dizer que Saltinho não cresce, não se desenvolve? Cresce, se desenvolve. Só que é muito devagar, gente. Muito devagar demais. Então, não é suficiente com que tenha... o segredo é selecionar a localização para que tenha aquela valorização. Então, voltando no assunto. Como resolvemos o problema da entrada? Parcelando a entrada. Inclusive, negociando para parcelar o sinal. E quem tiver para pagar a entrada, bota mais dinheiro na incorporadora, e aí a incorporadora libera, ou nos ajuda a liberar aqueles casos que precisam mais parcelamento médio, tá? Obviamente, ela vai nos exigirem conseguirem pessoas que realmente... Então, a gente fala, mas me ajuda a incentivar, então. Me ajuda a incentivar uma pessoa que tem dinheiro do banco, tirar do banco e botar para a incorporadora. E aí a gente consegue descontos especiais. Beleza? Espera lá. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. A gente não é só inocente. Estamos aqui somente para dar informação para todo mundo ser feliz. Vamos pôr o pé no chão e cair na realidade, que não é isso, não é assim que funciona. A gente está aqui porque a gente quer montar uma comunidade que já existe e a gente quer ampliar essa comunidade. Por quê? Porque quando eu invisto em comunidade, nos empreendimentos que a comunidade traz para cá, com a negociação que a gente foi capaz de negociar, por que a gente não vai comprar 1 ou 2 prédios, a gente vai comprar o prédio inteiro, metade do prédio, parte importante dele, é aí que todo mundo ganha.
Então, a Vanessa e o Inácio são bonzinhos, estão aqui dando informação de qualidade para todo mundo. Esquece, não é isso, tá? Eu não sou tão fofinha assim quanto eu pareço. A vida só é boa quando a balança está equilibrada. Aqui a gente doa muito e recebe muito também. Aqui nós entregamos muito conhecimento e a gente monta uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Não existe a lei do dar e receber. Aqui nós temos pessoas interessadas em investir em comunidade, porque tem vantagens de se investir em comunidade. Garantias que só quando a gente investe aqui dentro da nossa comunidade, nos nossos workshops gratuitos, que já vai acontecer. Daqui a pouco vai acontecer um workshop, porque a gente já encontrou um empreendimento fenomenal que a gente vai trazer para vocês. Estamos acertando os últimos detalhes. Então, quando eu espero o workshop e invisto nesse empreendimento em comunidade, eu ganho bônus que você jamais, nunca, em hipótese alguma, você vai conseguir se você for lá para comprar um apartamento. A gente soa para conseguir esse bônus na perspectiva de venda de 15, 20 apartamentos, numa Ou o prédio projeção, todo. ou o prédio todo. E Imagina nem você indo lá para tentar negociar um. Pois é. Nem sempre a gente consegue o prédio completo, porque às vezes incorporadoras querem vender um percentual a um preço, logo que vendeu esse percentual aumenta e vende e vai fazendo revenue management, que se diz, que é parecido com os aviões, que você viu um ticket de avião, os primeiras que foram vendidas foram bem baratinho o ticket, à medida que vai lotando o voo, vai aumentando o preço, né? Se você comprar o voo no último dia, paga mais caro. Incorporadora é a mesma coisa. À medida que vai lotando, vai vendendo o prédio, vai aumentando o valor dos apartamentos. Vendeu mais rápido, aumentou o preço mais rápido. Isso, a maioria das incorporadoras trabalham assim. Então, não é tão fácil conseguir um prédio completo para a gente vender. O que sim é óbvio é que negociar em comunidade por volume faz muito sentido, que vai conseguir algumas coisas especiais. Eu queria responder a pergunta do Henry Júnior. Será que podemos passar para esses comentários e perguntas? Vamos lá, o Alcides perguntou primeiro. Tá bom. Calma aí que eu preciso fechar uma porta que está batendo aqui, senão não vou conseguir prestar atenção. Um segundinho. Tá bom. O Alcides Zacarias, deixa como é que se escreve isso aqui. Alcides Zacarias, desculpa que é ler português. Falar português é uma coisa. Ler português, ai. Então, vamos que eu comprei um apartamento sem entrada. A compra desse apartamento é comprada na planta? Que boa pergunta, Alcides. Olha, sim e não. Sim e não. Como assim, Inácio? Tem incorporadoras, a gente já fez lançamentos, não no Brasil, mas já fizemos lançamentos em outros países, onde que a gente conseguiu negociar apartamentos de entrega imediata, mesmo assim parcelando a entrada. Ou seja, que se é possível chegar a um ambiente onde que você consiga aumentar o número de parcelas, lembrando que quantos mais parcelas, mais baixa fica a parcela. Se a parcela fosse 48, a parcela fica bem mais baixa, né? E no contrário, se fosse 12 meses, bem mais alta. Então, quanto mais tempo você tiver para a data de entrega e investimento na planta, por exemplo, você tem mais tempo para pagar essa parcela e, consequentemente, a parcela fica mais baixa. Só que chega uma hora onde que a entrega das chaves, você precisa ainda mais parcelas. Bom, quero te falar que a gente se conseguiu com incorporadoras, ainda não no Brasil, mas se, inclusive com uma incorporadora no Brasil, conseguimos até. Só que já te explico como funcionava nesse caso. Com parcelas posteriores à data de entrega de chaves, conseguindo até 60 parcelas. Nossa, 60 parcelas. 60 parcelas. Mas, peraí, Inácio, deixa eu pensar de novo. Se eu pagar a entrada nas primeiras 24 parcelas, daí tu entrega o apartamento na parcela número 25. Eu faço o financiamento, alugo o apartamento e continuo pagando as parcelas da entrada. Quer dizer que eu vou ter a parcela do financiamento e a parcela da entrada, correto? Só que detalhe,
a parcela do financiamento, isso aqui é investimento imobiliário, não é para a casa própria. Então, a parcela do financiamento tem que ser paga pelo aluguel. E para isso, para fazer esse tipo de investimento de forma financeiramente responsável, esse cálculo é feito antes. Senão, não vai dar certo. Isso é possível se e só se você calcular desse jeito e aí sim dá certo. E o projeto que a gente encontrou, que eu fiquei analisando um tempo, que não rolou a negociação, dava a possibilidade de aumentar mais parcelas da entrada, só que aí sim, pelo fato de ter entrego o apartamento já, aí a incorporadora aí sim cobrava juros, tá? Não era só o ajuste pelo INCC, era o ajuste pelo INCC, mais os juros do crédito direto com a incorporadora daquele saldo devedor da entrada. Por quê? Porque aquele 80% já foi pago pelo banco, pelo teu financiamento, parte importante da entrada você já pagou nas parcelas no período de obra, e aquele saldo devedor você está parcelando com posterioridade à data de entrega. Isso é possível, existe, só que ainda não conseguimos negociar exatamente isso, só que sem juros. Não no Brasil. No Chile já. Sem juros. Sem juros. Com isso falado, agora sim queria responder a pergunta do meu O amigo. Isso. Henry Júnior, ele fala assim: esse modelo de investimento é para qualquer imóvel ou para empreendimento específico que estão divulgando? Boa pergunta, Henry. O modelo, a teoria que eu estou falando aqui para você é válida para qualquer projeto que cumpra com as condições. Então, basicamente, se você participar das lives, fazer o curso e participar do lançamento e você não gosta do projeto que a gente vai lançar ou da oferta que a gente vai divulgar, isso não quer dizer que você não pode pegar todo o conhecimento e comprar em outro lugar que você tenha analisado. Claro, obviamente, aí você se arrisca, você tem que fazer tudo sozinho. A gente não vende curso online. Não vendo mesmo. A gente entrega todo o conhecimento gratuito. Por quê? Como que a gente monetiza, então? A gente monetiza quando conseguimos que você assine um contrato com a incorporadora e cobramos da incorporadora a nossa comissão como corretores ou como imobiliária digital. De fato, o nosso nome é Brokers Digitais, porque é uma imobiliária digital. Entendeu? E a gente não trabalha com um time de corretores. Não temos corretores. E nós, quando digo nós, Vanessa, eu, um time de marketing, um time administrativo, acionistas no Chile, e não tem corretor. Tem um time de analistas financeiros, mas eles não são corretores. O corretor aqui sou eu e Vanessa, e o senhor diretor, que está aqui atrás com nós, cuidando que a gente não fale boberia, né? Verifica, tipo assim, aí, não, espera aí, calma aí, isso não é nada a ver, isso no Brasil não funciona assim, tá? Beleza, e daí a gente corrige. Um dia vamos apresentar o senhor diretor para vocês. Senhor diretor, tá no backstage. O Henrique pergunta, o Henry pergunta, esse tipo de investimento é tipo consórcio? Não, não é tipo consórcio. A gente não vende consórcio, a gente vende o apartamento mesmo. A gente vai na incorporadora, negocia um estoque de imóveis, de apartamentos, a gente analisa a incorporadora, o projeto, faz todos os cálculos, faz o due diligence, a devida diligência, verifica os documentos do projeto, documento da incorporadora, documento, porque falar é uma coisa, demonstrar é outra. Quando a gente está convencido que está realmente frente a uma verdadeira oportunidade de investimento, a gente orquestra, prepara, organiza um workshop. Work de trabalho, uma semana intensa de conteúdo, que são basicamente essas lives, plus adicionado aulas, e essas uma semana intensa, de muitas atividades, sessões de pergunta, etc. E finalmente depois fazemos o lançamento. Por quê? Quanto mais preparado você está, mais fácil fica tomar sua decisão na hora de abertura do carrinho. Ah, Inácio, mas eu queria só chegar no lançamento. Beleza, eu te aviso no WhatsApp. Não posso te avisar no privado, tem muita gente, mas
se você permanecer nos grupos de WhatsApp, eu vou avisar na hora que a gente abrir o carrinho. A gente avisa mesmo, tipo assim, segunda-feira vai abrir, amanhã vai abrir, hoje vai abrir, 2 horas para abrir. Abriu. Tipo, Boa. 50 mensagens de aviso, entendeu? Só que se você Aí, não se sente preparado ou preparada, dificilmente vai. Ah, mas eu posso ter uma reunião com a analista financeiro antes de comprar Pode, com certeza que pode. O que não pode fazer antecipado é comprar o apartamento antes do resto da comunidade. Isso está proibido. Se eu ficar sabendo que a equipe de finanças bloqueou uma unidade para você antecipadamente na abertura do carrinho, ixi, aí eu vou ficar bravo. Por quê? Porque não é justo para o resto da comunidade. A gente vai dar benefícios especiais para aquelas pessoas que se prepararam especialmente, mas tem que ser de um jeito justo, que não seja, sei lá, acho que acredito que você, Henrique, como se fala o nome? Henry. Acredito que você vai concordar comigo, tem que ser justo. Você tem uma vantagem competitiva muito grande pelo fato que você está aqui, está ouvindo, está perguntando. Parabéns. Isso vai. E aqui ainda estamos stand-by, tipo assim, nem saímos do. Se para correr na Fórmula 1, a gente está. Só dando uma voltinha para esquentar. Nem isso, estamos apertando o parafuso, botando o volante do negócio. Na hora que a gente sair na corrida, tu pode ter certeza que a gente vai correr firme. Ok? Vai lutar. Então, toda a negociação de valores, entrada, parcela, são diretamente com a incorporadora? Sim, é assim, Henry. Nós temos, os investidores têm 2 contratos. Um que garante os bônus que nós vamos entregar e outro que é referente ao projeto com a incorporadora. Então, aí acontece assim, tem pessoas que descobrem o nome da incorporadora, sei lá, algum fofoqueiro, vaza informação, aí vai correndo na incorporadora para comprar. Só que daí perde os bônus. Então, tem um processo. É obrigatório passar por uma análise financeira com a nossa analista, para ela ver certinho se você está no seu time certo, se esse investimento é financeiramente responsável ou não. A gente não vai enfiar nenhum empreendimento goela abaixo de ninguém. A gente pode falar assim, não pode, você não está no seu momento de investir agora, mas eu tenho uma estratégia aqui para você começar a investir o quanto antes. Segue isso aqui, que daqui a pouco você está investindo com a gente. Então, são 2 contratos. O contrato do empreendimento é direto com a incorporadora e os bônus é direto com a gente. Isso. E aí ele pergunta assim, a administração do aluguel é feita pelo proprietário ou vocês também fazem isso? Que boa pergunta, Oi, não consigo falar o nome dele. Henry. Henry. A gente tem umas regalias. Sim, pensa comigo. Investe em comunidade. Pensa comigo, Henry. A gente é uma comunidade. Aí fazemos um lançamento, vendeu 10, 15, 20 apartamentos. Logo depois fazemos um outro lançamento, e um outro lançamento, um outro lançamento. Na data de entrega, tem 100 apartamentos para ser administrados. Você pode administrar sozinho, se virar do jeito que você quer, ou, do mesmo jeito que a gente negocia com incorporadoras, podemos negociar com uma empresa de administração de imóveis. Uma empresa que seja especializada em esse tipo de imóveis. Aí a gente negocia. E do mesmo jeito que fazemos acordos especiais com a incorporadora, podemos fazer acordos especiais com a administradora. E ainda mais, já que podemos negociar, vamos negociar então com uma empresa de imóveis para mobiliar o treco, deixar ele perfeito para aluguel. Vai depender de quê? Vai depender de como seja entregue o apartamento pela incorporadora. Podemos negociar com a incorporadora para botar uma mobília mais adequada para aluguel e não para moradia. Para quem quer viver é um tipo de mobília, para quem quer alugar, outro tipo de mobília. Quando falo alugar, falo um tipo de investimento de mobília para alugar. Ah, mas vamos negociar também com o banco, então. Vamos negociar juros especiais, tá vendo? O espírito da Broker Digitais é a construção de comunidades para negociar as melhores condições possíveis
para o correto investimento imobiliário que seja financeiramente responsável e lucrativo, rentável. Ah, Inácio, mas eu não quero utilizar nada, quero negociar direto com a incorporadora. Então vai. Ah, mas eu quero administrar meus próprios apartamentos porque eu sou esperto, eu gosto. Então tá, beleza, o apartamento é teu. Não é mesmo? Você tem é um opcional. Aí ele agradeceu pelas respostas e deixou Imagina. uma última que não tem problema. Se quiser perguntar outras coisas também, precisa ser a última pergunta. Mas aqui, você tem previsão de quando vão apresentar esse próximo projeto, o próximo workshop gratuito, que é o workshop, logo tem o empreendimento, né? Que a gente apresenta para os investidores. A gente vai começar a divulgar para aumentar o tamanho da comunidade daqui uma semana, talvez com sorte semana que vem, e vamos fazer o workshop metade de abril, final de abril, e aí a gente decide a data da abertura do carrinho quando a gente consiga ver que a comunidade está madura para conseguir se aproveitar desse investimento. Mas nas próximas 3, 4 semanas a gente já vai ter aquele workshop e abertura de carrinho. Abril. Vamos fechar abril. Henry, prepare o seu escudo, afia a sua espada e vem treinar com a gente, porque a batalha vai ser inesquecível. Marque o que eu estou falando. Tem coisa boa vindo por aí. E a gente está aqui para mostrar para pessoas comuns, não é para falar com gente que já sabe fazer essa parada, não. Estou falando com gente que nunca investiu tão bem. Que nós somos campeões. Tem uma música que fala isso. Hoje eu estou com as músicas na cabeça, Inácio. Você que entende bem inglês, toda vez que você ouvir essa música, você vai lembrar de mim. Essa música diz assim: We are the champions, my friend. And we keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, because we are the champions. Para quem não sabe inglês, qual que é a tradução disso? Meus amigos, nós somos campeões. E nós não temos tempo para losers, para perdedores. O que é esses perdedores? Pessoas cheias de mimimi, que tem medo, que não vai para cima, que não vai para a luta, que não confia no próprio taco, que tem medo de todo mundo, que gosta de reclamar do governo, reclamar do mundo, reclamar da vida. Vai para longe de mim, que esse tipo de pessoa eu não quero na minha comunidade. Não quero, porque eu preciso estar bem. E eu me alimento de pessoas que são positivas, que acreditam que vai dar certo. Somos campeões. Eu sou a voz daqueles que e você é a voz mesmo, às vezes você fica entendendo. muito bravo comigo. Você é a voz mesmo. Você defende mesmo. Você, às vezes, me bota na esquina. Deus nos ajude. Ai. O que vai botar o escudo sou eu contra você. Às vezes você... Não, mas tudo de bom. Gente, já é tarde demais. Bora almoçar, que acaba o horário do nosso almoço. E vamos compartilhar todas as informações durante... A gente se vê amanhã, ainda falta mais um dia da semana, né? Tem mais uma Cíntia aqui que trouxe uma dúvida para a gente. Calma aí. Vocês trabalham com imóveis em todo o Brasil ou de São Paulo, mas pretendem investir em Maceió? Cíntia, olha que legal, adorei essa pergunta, porque lá no nosso workshop gratuito, a gente reserva um espaço só para mostrar que é possível você investir em qualquer lugar do Brasil, sem se preocupar com a administração, sem ter que perder o seu tempo tendo que administrar. Por isso que você consegue investir num lugar onde o seu dinheiro vai ter maior rentabilidade, onde está o empreendimento que realmente é uma oportunidade real para você, e não onde é mais confortável, no sentido de é intuitivo as pessoas investirem onde está perto. Eu moro em Saltinho, eu invisto em Saltinho, nas regiões próximas a Saltinho. Mas se eu posso investir no Sul, porque eu sei que lá tem um empreendimento que daqui um ano
antes disso, até daqui um ano, daqui 6 meses, vai ser construída uma universidade do lado. Esse empreendimento vai se valorizar muito, porque vai chegar uma estação de metrô, universidade e mais alguma coisa. Por que eu vou investir perto de onde eu moro se eu posso investir lá? Porque essa parada de comunidade, essa coisa de parcerias com administradores faz o quê? Permite eu ganhar asas para fazer coisas que eu jamais iria conseguir se eu estivesse andando sozinha. Então, Cíntia e todos que estão aqui, nós estamos atrás de um portão. A hora que esse portão abrir, não interessa o que vai sair de lá para cá. Se a gente ficar junto, a gente tem mais chances de conseguir fazer essa parada e conseguir sair ileso, sem arranhão nenhum, fazendo com que o seu investimento seja algo que vai fazer com que você durma feliz e não fique preocupado com ele. Mas a gente precisa estar juntos, porque caminhar sozinho por aí é uma possibilidade, mas estar aqui, juntos somos mais fortes, é uma possibilidade também, e é isso que eu quero convidar vocês. Vamos com a comunidade, porque aqui a gente está junto, ok? Cintia, eu vou te falar mais. Brokers digitais, a proposta de brokers digitais, quando nasceu, era justamente isso. A possibilidade de investir desde qualquer lugar do Brasil, Ásia, qualquer lugar do Brasil. Você tem que resolver os desafios de investimento à distância, como, por exemplo, assinatura digital, a administração tem que estar resolvida à distância. Você não quer um segundo emprego, você quer um investimento, que o dinheiro trabalhe para você, não no contrário. Tá? A gente não está comprando apartamentos para que meus filhos cuidem dos apartamentos e dar emprego para eles. Não, não é isso. Então você investe, a proposta é investir de qualquer lugar do Brasil, aonde que seja mais rentável no Brasil. Quer dizer que só São Paulo tem os melhores investimentos? Não, né? Também tem Maceió, também tem Canela, Gramado, Santa Catarina. Só que, obviamente, São Paulo tem uma grande demanda de aluguel. Parece insaciável. De fato, tem um déficit habitacional gigantesco e o fato que esteja toda interditada e tem aquele metrô todo cruzando São Paulo, obviamente, é óbvio para mim, é óbvio para ti, é óbvio para todo mundo, que esses setores aí, perto de novas estações de metrô, vai explodir de preço. Gente, mando um forte abraço, preciso almoçar, estou morrendo de fome. Vejo vocês amanhã, no último dia da semana, e se preparem para um novo próximo workshop no mês de abril. Até! Até amanhã, soldados. Vejo vocês 12/12. Até!